Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Qual a possibilidade de Savarino ser trocado por Gustavo Henrique e Ranieri? O Corinthians tem a intenção de contratar um meio atacante venezuelano do Botafogo e procurou o clube de General Severiano perguntando que jogador ou jogadores o Botafogo gostaria para que fosse feita uma troca. O Savarino, que não quis jogar no São Paulo, ainda não se posicionou sobre a possibilidade de atuar no Timão. Mas, enquanto isso, os clubes conversam e veio do Rio de Janeiro a pedida do Botafogo por Gustavo Henrique e Ranieri. A ideia do Botafogo era trocar seu meio atacante por um zagueiro e por um volante que são titulares absolutos do Corinthians. O Timão descartou por completo qualquer possibilidade de trocar dois atletas titulares por um. Não vai haver negociação. Embora eu tenha conversado com o Luiz Carvalho, que é representante do Gustavo Henrique, perguntei aí, existe alguma chance de o Gustavo ser envolvido nessa troca? E a resposta do empresário me chamou a atenção, abre aspas, a chance dessa troca acontecer é a mesma de nós dois irmos pra Lua amanhã. Como eu tô no interior de São Paulo, descansando com a família, embora trabalhando e fazendo vídeos, dá para sacramentar que não estarei na Lua amanhã, então dá para contar também que o Gustavo Henrique não se mudará para o Botafogo. Até porque o Corinthians precisa desesperadamente de zagueiros. A ideia é contratar um ou dois defensores e o Gustavo Henrique se mostrou ao longo da temporada o defensor mais sólido e confiável do time. Corinthians que busca dois zagueiros, busca um lateral direito em caráter de urgência e atacantes. De lado de campo, a ideia é tentar reforçar esse setor, especialmente porque Dorival Júnior sente falta de atletas de velocidade. O que você pensa sobre o Savarino? Qual jogador pro Corinthians seria interessante numa troca com o Botafogo? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A questão financeira não foi o único entrave que impediu a contratação de Bruno Spindel pelo Corinthians. Informação importante, Dorival Júnior procurou o presidente do Timão, Osmar Stabile, se mostrando contrário à chegada do ex-dirigente do Fla. Bruno Spindel e Dorival Júnior trabalharam juntos no rubro-negro. Foram campeões da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, mas Dorival Júnior saiu bastante chateado do clube porque entendeu que foi traído pelo Bruno Spindel. Bruno negociava com seu empresário a prorrogação do contrato para 2023, com direito a um reajuste salarial, mas Bruno Spindel fez seu empresário e o próprio Dorival de bobos. Eles acabaram esperando por um contrato que nunca chegou, até porque o Flamengo acabou por contratar um outro treinador, Vitor Pereira, que havia enfrentado o Dorival Júnior na final da Copa do Brasil e terminou derrotado quando então técnico do Corinthians. Tempo passou, o Dorival guardou essa mágoa e procurou o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, para dizer se não podia pintar um outro executivo de futebol. Por conta dessa relação quebrada entre ambos, o clima talvez não fosse tão bacana para 2026. Além dessa questão, tem um episódio financeiro. Bruno Spindel havia pedido 280 mil reais por mês de salário e negociava ou sonhava em trazer jogadores grandes como o Gerson. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, me contou que não havia dinheiro para um investimento tão alto em relação ao salário do executivo e mais. Nomes como o de Gerson estão completamente descartados, pelo menos no 2026 do Corinthians, que pretende ser um ano mais operário, de pagamento de contas. O clube não se sente confortável para fazer investimentos muito altos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e essa história de que Guinegão é alvo de uma proposta de 151 milhões de reais do Zenit. A informação é do meu amigo Samir Carvalho, que cobre o Corinthians. Ele contou que o Zenit já ofereceu 23 milhões de euros, que equivalem a esses 151 milhões de reais. Também de acordo com o Samir, o Corinthians quer 25 milhões de euros apenas por sua parte, 80% dos direitos econômicos. Confesso que eu fiquei surpreso com as cifras, até porque já ouvi de gente importante no clube que o Corinthians topa vender o Guinegão por menos do que 20 milhões de euros. Há uma variação interna de que o Guinegão está supervalorizado e que se ele tiver a oportunidade de jogar com frequência, ele vai acabar perdendo o valor de mercado porque está longe de ser esse jogador que muita gente imagina. O que eu fiz? Entrei em contato com o presidente Osmar Stabile, liguei para ele, presidente, como é que o senhor está, tudo bem? Gostaria de saber se o senhor recusou a proposta de 23 milhões de euros do Zenit pelo Guinegão. E a resposta do presidente, ainda não recebemos nenhuma proposta pelo Guinegão nessa janela, fecha aspas, disse o presidente do Timão. Isso significa que o Samir está errado? Não. Talvez a proposta tenha chegado para os representantes do atleta, mas ainda não foi apresentada ao Corinthians. Mas quero reafirmar aqui que dentro da diretoria existe meio que uma convicção
de que o Guinegão não será um jogador de primeiro nível. Cara de muita disposição, de muita vontade, mas com poucos recursos técnicos. Até por isso, se aparecer uma proposta de 17, 18, 19 milhões de euros, deve haver negócio. Só para completar, registrar que o Corinthians vai faturar 2 milhões e 800 mil reais com o aluguel da Neoquímica Arena para a virada evangélica. O estádio vai ser utilizado e vai receber mais de 50 mil pessoas, grana que vem da Prefeitura de São Paulo. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Informação exclusiva no São Paulo, o Tricolor está em negociações com Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, um dos maiores destaques da posição ao longo do Campeonato Brasileiro. Lucas Ramon, que tem contrato com o Mirassol apenas até abril, já pode assinar um pré-contrato por conta disso e também interessa ao Corinthians. Dá para dizer que São Paulo e Corinthians estão mais uma vez disputando um jogador, o último deles o Danielzinho, outro atleta do Mirassol, cujo contrato se encerrava em 31 de dezembro e que foi anunciado pelo São Paulo. Para você que não conhece um pouco do Lucas Ramon, jogador de 44 partidas, 5 gols e 5 assistências na atual temporada. Passou pela base do Grêmio e rodou por vários clubes, entre eles Santa Cruz, Londrina, Novo Horizontino, Coritiba, Cuiabá, Bragantino, Guarani e Sport. Melhor momento da sua carreira de longe, com a camisa do Mirassol agora aos 31 anos de idade. Bora falar agora sobre um zagueiro do Corinthians que recusou 2 propostas de times da Série A para permanecer no Parque São Jorge. Eu me refiro a Gustavo Henrique, defensor de 32 anos de idade e um dos melhores do time na temporada. Em setembro, pouco antes de renovar seu contrato, Gustavo Henrique teve propostas grandes. De Fluminense e Internacional, os dois estavam dispostos a fazer do Gustavo Henrique dono de um salário maior do que ele tem no Corinthians. Timão, preocupado com a possibilidade de perder seu principal zagueiro ao longo da temporada, renovou o contrato do Gustavo Henrique até dezembro de 2027, lhe concedendo um belo aumento salarial. Gustavo Henrique, por exemplo, tinha vencimentos menores do que o do Kaká e do que o André Ramalho, algo incondizente, especialmente com a fase do Gustavo Henrique. Atleta que na temporada atual jogou 39 partidas com 4 gols e 1 assistência, havia chegado no ano passado do Valladolid, quando jogou em se a gente somar 2024 e 2025, 74 partidas, 6 gols e uma assistência. Importante registrar que o Gustavo Henrique foi o único jogador do Corinthians campeão da Copa do Brasil a figurar na seleção do campeonato divulgada pelo SofaScore. O SofaScore monta essa seleção baseado nas notas que os jogadores tiveram ao longo de todas as partidas e o Gustavo Henrique esteve na seleção final da Copa do Brasil. E a torcida do Corinthians é responsável por um feito em 2025. Timão se tornou o único clube brasileiro a registrar público sempre acima dos 30 mil torcedores jogando como mandante ao longo da temporada. O menor público do Corinthians em casa foi contra o Juventude, Campeonato Brasileiro, para 30.775 pessoas. Também por isso a bilheteria vai ser hoje e ao longo de 2025 uma das grandes fontes de receitas do Timão. Expectativa é de manutenção desses números para a próxima temporada e uma discussão antiga dentro do Corinthians é sobre o aumento da capacidade da Neoquímica Arena. Se você constrói arquibancadas tubulares atrás dos 2 gols, a capacidade que é hoje pouco superior a 40 mil pessoas, seria estendida ou aumentada para mais de 50 mil torcedores. O entusiasta dessa ideia era o Augusto Melo, que acabou sendo empichado. O Osmar Stabile não se posicionou sobre o tema. Já posso contar que, apesar de vários aliados gostarem, o Stabile prefere resolver outras pendências mais urgentes, como, por exemplo, o financiamento da Caixa. Timão, que registrou média de 41 mil torcedores ao longo da temporada, só o Flamengo foi capaz de uma média maior, também muito impulsionado pelo fato de ter um estádio para quase 70 mil torcedores, no caso, o Maracanã. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.